Minghetti, ouvido, nariz e garganta, onde nós vamos focar o nosso assunto de hoje. Doutor Fernando, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia a toda a equipe aqui, os nossos ouvintes. Doenças das amígdalas. Amígdalas. É. Alguém que é o bom português, amígdalas. Amígdalas. Mas é amígdalas, né? As amígdalas. Ou também tonsilas, né? Tem um segundo nome aí. Tonsilas palatinas. Tonsilas palatinas. As tonsilas palatinas são as amígdalas. Exatamente. Não é fácil, né? O ferramental, como é que é? O armamentário terapêutico. Armamentário terapêutico, isso aí. Não é fácil, tem muito termo legal. Bom, vamos lá. As amígdalas, não é só inchaço, não é só... Não. Então, Marco, o que acontece? As amígdalas, elas são órgãos, né, que nós nascemos com elas e elas vão se desenvolver na garganta. A partir do nascimento até os 2, 3 anos de idade, elas vão crescer, né, vão se hipertrofiar, como a gente chama. E isso é de conhecimento popular, inclusive, que as amígdalas palatinas, né, as amígdalas da garganta, elas têm uma propriedade de serem defesa do organismo. Né? Elas produzem anticorpos, elas nos defendem contra infecções, então elas têm um papel fundamental na infância. Então as duas amígdalas, né, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, vão ter um papel fundamental na produção de anticorpos e proteger o organismo contra infecções. Infecções virais, infecções bacterianas, né, que a gente pega no dia a dia, na escola, de algum familiar, né? Então aquilo ali serve como, digamos, entre aspas, um filtro, elas param as infecções ali, né? Produzem anticorpos. Que tamanho tem uma amígdala? A amígdala normal, eu te diria que numa criança de 6 anos, por exemplo, com 25 quilos, tá? Uma amígdala deve ter 1 centímetro de diâmetro. 1 centímetro, 1,5 centímetro de diâmetro. Isso aqui? Isso, pequenininho. O problema começa... daqui para cima, 1,5, mas é? 1,5. E o tamanho e a espessura tu pode, ela tem mais ou menos um formato oval ou arredondado, né? Então ela tem mais ou menos esse diâmetro e o problema começa quando ela aumenta de tamanho. Então, nós vamos falar basicamente de 3 problemas das amígdalas, né? A hipertrofia, que é o aumento das amígdalas palatinas, que é quando o paciente tem um crescimento daquele tecido, aqueles 2 órgãozinhos ali eles vão crescer, e isso acontece principalmente na infância, dos 4 até os 8, 10 anos de idade, se torna muito grande e começa a trancar a respiração. Então, a criança começa a roncar, começa a respirar com a boca aberta. Normalmente, o que acontece é que as amígdalas aumentam de volume junto com a adenoide. A famosa adenoide é uma terceira amígdala. Não é no nariz, adenoide? Ela é atrás do nariz, no que nós chamamos de rinofaringe. A cavidade nasal, ela começa na narina e se estende lá para trás até a garganta. Naquele espaço entre o nariz e a garganta vai crescer uma outra estrutura muito semelhante às amígdalas que se chama adenoide. Então, quando a amígdala cresce, a adenoide cresce. E aí nós vamos ter uma criança com obstrução nasal. Essa criança vai roncar, vai respirar pela boca, vai babar bastante no travesseiro, os pais vão ficar impressionados com aquele ronco que parece um ronco de adulto, né? Uma respiração muito ruidosa. Mas que abençoada essa criança, então. Mas tem muitos casos ou não? Tem muito caso. E aí acontece por essas amígdalas estarem aumentadas, também a criança não conseguir dormir direito e não crescer direito. O crânio não cresce direito. Porque o sono é fundamental, né? O sono é fundamental. A gente sabe que o hormônio do crescimento, que se chama GH, o hormônio do crescimento, ele é liberado na criança durante as fases mais profundas do sono. Então, se a criança não tem um sono adequado, ela não alcança aquela fase profunda de sono e fica crescendo menos do que o normal. Então, a hipertrofia, o aumento das amígdalas e das adenoides, na sequência, numa reação em cascata, então, vai fazer com que a criança não durma, não dormindo direito, não vai crescer, porque o hormônio do crescimento não vai ser liberado no sono,
e essa criança se torna uma criança desnutrida ou com baixo peso ou estatura para sua idade. Onde é que as amígdalas estão no fim da... Onde é que estão as amígdalas aqui? Pensa no fim, a gente tem que pensar no fim da língua, tá? Olha no espelho, vê o fim da língua. Nas laterais da língua, no final da língua, estão as duas bolinhas ali que são as amígdalas. Tá? Que a gente enxerga? Enxerga. Se abrir a boca e quiser, em casa, o pessoal tentar baixar a língua com um garfo, Escova uma de colher, dente? uma escova de dente, baixa ali com o cabo da colher, baixa a língua, vai se enxergar as duas amígdalas ali. E quando você faz o... Você machuca o quê? Machuca a laringe, as cordas Ah, vocais. não é É mais abaixo, digamos que seja 2 andares abaixo, né? Então aí a gente machuca as cordas vocais. Porque esse pigarrear, né, ele vai forçar a corda vocal. Ah, não tem nada a ver com as amígdalas. Não tem nada a ver com as amígdalas. As amígdalas, então, vão ter esse primeiro problema, que é crescer demais e se tornarem obstrutivas, né? Ou o segundo problema que eu trago, né, como, quem sabe, o mais comum de todos, são as amigdalites de repetição. Né? Então, o que acontece? Aquela amígdala é muito reativa, o paciente tem infecções uma atrás da outra, e quando essas infecções são bacterianas, o paciente vai desenvolver dor, vai desenvolver placas de pus nas amígdalas. Né? Os pais já sabem quando a criança começa com mau hálito, com febre alta, 38,5, 39, 39,5, como não consegue engolir. A criança muito pequena começa a babar porque não consegue engolir nem a saliva. Né? Então, febre alta, dor de garganta. A gente olha a garganta da criança, está completamente avermelhada e recoberta por uma secreção branca ou amarelada ou acinzentada nas amígdalas. Isso é uma amigdalite, inflamação aguda das amígdalas. Então, isso se trata em consultório. A gente não pode postergar o tratamento de uma amigdalite, de uma amigdalite aguda, porque ela pode se tornar, ela pode causar uma doença que se chama endocardite. Né? Então, aquela bactéria que está na amígdala, que está infectando a amígdala, pode se espalhar para o sangue e vir pro coração. E vir para o coração e causar um problema numa válvula cardíaca. Meu Deus. Por isso que a benzetacil, que é aquele antibiótico que já tem mais de 80 anos, né, que é a penicilina benzatina, foi um dos primeiros antibióticos descobertos pelo Alexander Fleming, é um antibiótico que a gente faz. A criança começava com amigdalite, pumba, faz uma benzetacil que tu vai evitar essa complicação, essa potencial complicação severa, que é uma endocardite com problema de válvula cardíaca. Benzetacil é aquela que dói, fica uma semana doendo? Exatamente. Tem paciente que diz que dói a garganta e faz a benzetacil e distribui a dor, né? Dói a bunda e dói a garganta também, mas ela funciona. Mas ainda. se usa ainda benzetacil? Se usa benzetacil. Eu gosto, Marco, de usar benzetacil para aquele paciente que eu sei que não vai voltar no consultório. Entende? O paciente... tem gente que vai, consulta e some. Vai, consulta e some. Então, se o camarada não tem tempo, né? Ou então, por exemplo, nem por falta de intenções, mas, digamos, tu pega um caminhoneiro e o cara tá carregando uma carga aqui e vai ter que subir lá para o Nordeste, por exemplo. Nordeste. E tá louco de dor de garganta. O que tu vai fazer? Vai fazer uma benzetacil, tu vai fazer um tratamento de dose única, tu sabe que o paciente está tratado, e com anti-inflamatórios vai reduzir a dor desse paciente. E aí, então, tchau e benção. Agora tchau e vai benção. bem, vai Daí bem. já, pelo menos a endocardite tu vai evitar, né? E vai tratar E mata aquela as infecção. bactérias. Mata as bactérias. A função primordial de um antibiótico é esse, matar bactérias. Agora, também tem uma coisa. Nem toda amigdalite precisa de antibiótico. Porque tu vai ter amigdalite aguda, bacteriana, mas tu vai ter 70% dos casos vai ser viral. Então o paciente chega com faringite ou amigdalite viral no consultório e aí não precisa de antibiótico. E como é que o doutor vai imaginar o que é uma, o que é outra? Exatamente. Existe Imaginar não, como é que vai diagnosticar. diagnosticar? Existem pistas. Né? A infecção viral sempre vai dar menos febre. A febre de uma infecção viral é muito difícil que chegue a 39, 40. As placas na garganta são diferentes. A vermelhidão na garganta é menos intensa. O paciente com infecção viral vai apresentar outros sintomas. Por exemplo, uma infecção viral, como um resfriado, o paciente vai ter o nariz correndo, vai ter dor no corpo, vai ter espirros, vai ter tosse. Isso não acontece no quadro bacteriano. O quadro bacteriano é dor de garganta e febre, ponto final. E dor no corpo? Dor no corpo, muito raramente.
É aquela dor para respirar. O camarada não engole nem água. Então, isso aí, o que acontece? A gente tem que tratar com antibiótico, tem que tratar com analgésico anti-inflamatório e, se o paciente começa a desenvolver infecções repetidas, 5 episódios em um ano... Aqui, ó, já responde o André. Bom dia. Normalmente, quantas vezes uma criança tem amidalite por ano? No máximo 4 vezes por ano. Passou de 4... Passou de 4, já tem indicação cirúrgica. Querida da criança. Mas a amigdalite... 4 assim, Marco. Tá com uma dorzinha, foi para a piscina ou no ar-condicionado, ficou doendo 2 dias a garganta. Aquilo ali não é uma amigdalite. Deu um anti-inflamatório, passou, não é amigdalite. Amigdalite documentada por médico. Ou seja, placas na garganta, febre alta, uso de antibiótico. Isso a gente leva em consideração nessa contabilidade de quantas amigdalites a criança ou o adulto, porque não é uma doença somente de crianças. Escuta aqui, ó. Pede para o doutor se o adulto que tem adenoide vem de criança ou pode desenvolver quando adulto? Excelente pergunta. A Lenita perguntou para nós. Então, aqui. Lenita, a adenoide, na verdade, é um órgão que se desenvolve na infância e depois dos 18 anos é muito difícil que haja adenoides propriamente ditas. As adenoides involuem, elas diminuem na idade adulta. Processo inverso. Processo inverso, processo de atrofia. Elas entram num processo de diminuição de volume e é muito difícil um adulto, depois dos 18 anos, apresentar parou adenoide. de crescer, né? O corpo humano é perfeito. É perfeito, é isso aí. E aí o que acontece? Outras patologias que vão causar obstrução nasal. Desvio do septo nasal, rinite alérgica, hipertrofia de outras estruturas que nós temos no nariz que chamam cornetos nasais ou conchas nasais. Então, adenoide ficou um termo generalizado para obstrução nasal e não corresponde à realidade. Então, a adenoide ela cresce na infância, depois dos 18 anos ela diminui. Nos casos raros em que o paciente vai ter adenoide depois dos 21 anos de idade, também, se é obstrutivo, a gente tem como operar isso aí e resolver o problema. Tá. Qual era a outra situação aí das amidalites? Não, de amígdalas, tumores. Né? Então, nós vamos abordar o seguinte. Primeiro, crescimento muito grande das amígdalas. Segundo, infecções. Terceiro, tumores das amígdalas. Tá louco? Tem tumor Tem também? tumor de amígdala. Mas tão pequenininha e... Exatamente, incomodativa. Então, o que acontece? Quando um paciente chega no consultório com uma amígdala de um lado muito maior do que a do outro lado, por exemplo, uma amígdala 3 vezes maior de um lado do que do outro, a gente vai ter que suspeitar de um linfoma da amígdala, tá? Que é uma doença, um tumor imunológico também e necessita, obviamente, por ser um câncer, remoção da amígdala. Segundo caso... Passar o bisturi. Passar o bisturi. Segundo caso, pacientes que fumam e bebem bebidas destiladas durante muito tempo podem desenvolver carcinomas da amígdala, cânceres da amígdala, que são diretamente relacionados com o excesso de cigarro e o excesso de bebida destilada. Maltratar puramente a coitadinha Isso. da amígdala. Aí né? a amígdala sofreu durante vários anos com os poluentes, né, com toda aquela química do cigarro e com toda a abrasão do álcool, né, passando pela sua mucosa. Olha aqui, ó. Meu filho fez benzetacil 13 anos, tinha reumatismo infeccioso por reumatismo. Meu Deus, coitadinho. Né? Pois é isso aí. Isso da benzetacil, que foi o primeiro. Antigamente era benzetacil, né? Benzetacil e sulfa. Era o que tinha, né? Que foram antibióticos que foram desenvolvidos lá. Sulfadiazina, é essa aí? A sulfametoxazol e trimetoprima, que era o Bactrim, o antigo Bactrim, né? Então era isso que tinha. Só que a partir disso foram desenvolvidos aí, inclusive até hoje, né, Marco? A gente está sempre a ciência, a medicina está sempre correndo atrás de antibióticos mais potentes, porque as bactérias são selecionadas pelo mau uso de antibiótico e existe uma seleção e resistência bacteriana. Hoje em dia tu pega e tu faz coleta material, seja de urina do paciente com infecção urinária, seja de cavidade abdominal, seja de amígdala mesmo, e tu bota no laboratório, tu faz um teste que se chama antibiograma,
E esse teste vai nos mostrar quais antibióticos que vão ser eficientes para aquela bactéria. E o negócio está mudando muito. Tem muito antibiótico que não funciona mais. Por exemplo, vou lá no Fernando e aí o Fernando me dá um antibiótico mais fraquinho. Tem antibiótico mais fraquinho, mais pesado ou não? Depende, não é questão de potência, mas de espectro. Quais as bactérias que ele mata? Tá, A gente escolhe, né? Aí tomou antibiótico, não sei, não lembro, tal, muito pouco. Aí o médico, para não dar uma dose para cavalo, né? Isso. Já dá um menor. Então é importante Exatamente. fazer esse exame até para dar um antibiótico. Com certeza. O Para escalonamento. evitar que volte no consultório. Exatamente. Escalonamento. A gente tem uma regra para usar antibiótico. A gente sempre usa o que tem o espectro mais estreito no começo. Se aquele funcionou, ótimo, excelente. Senão a gente tem que passar para um espectro maior. Isso na comunidade, né? Se tu vai entrar dentro de uma UTI, tu vai entrar numa UTI, num hospital, o perfil de bactérias já vai ser muito mais agressivo tem e que muito mais começar resistente. pelo Com Ferrari. chumbo grosso. É isso aí. Começa pela Ferrari para ver se corre bastante. Isso aí, tiro de canhão. Porque as bactérias são muito mais resistentes, muito mais agressivas e potencialmente fatais, né? Meu Deus. Não é brincadeira esse negócio. A gente fala de infecção de amígdala e o pessoal, porque eu vou tomar aqui um negocinho, uma nimesulida e tal. Ok, na maioria das vezes, quando se está com um pouquinho de dor de garganta, não precisa ir no médico. Vai lá, toma o seu anti-inflamatório, seu analgésico e tudo bem. Agora, começou com febre, começou com placa na garganta, aí tem que ter um certo critério assim, de diagnóstico e de tratamento, porque a gente vai ter situações difíceis. O Varlene, o meu neto ronca como um adulto. Observa se o menino... Tem que ver esse ronco aí, né? Esse ronco é o seguinte, pode ser, dependendo da idade dele, ele pode estar com adenoides. Então, se ele ronca muito, uma respiração muito ruidosa e um sono intranquilo, um sono que não é tranquilo à noite, pode representar o aumento de adenoides aí nessa criança. O humor da criança, vontade para brincar, porque imagina, quem não dorme não tem bom humor. Exatamente, Marco. Esse era a próxima fala, né? Tu imagina tu dormir mal a noite inteira. A gente já acorda que é um caco. Né? Tu imagina uma criança que não sabe se expressar, vai ficar irritadiça, vai ficar sem fome, vai ficar sem energia. É muito difícil assim para eles manejarem essa falta de sono e crônica, né? Porque uma vez que a adenoide está ali, ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos dormindo mal. Bom dia, pede para o doutor espirros, nariz escorrendo e um pouco de dor de garganta. Será que é alérgica? Espirros e nariz escorrendo, provavelmente. Dor de garganta. A rinite alérgica não dá dor de garganta, dá irritação na garganta, dá coceira na garganta. Coceira e um pouquinho de ardência, mas dor não. Então, ele não consegue assoprar o nariz, tem 14 anos. Aqui tem que dar uma olhadinha. Aí tem que dar uma olhadinha, Tem que dar uma olhadinha. Se não consegue assoar o nariz... Criança não, na adolescente. Já dá um adolescente, 14 anos. Então, o que acontece? Esse paciente ele tem uma obstrução nasal, tem o nariz trancado, precisa ser avaliado. Daqui a pouco corneto, desvio do septo, adenoide, polipose nasal, rinite alérgica. Aí entra um livro. É isso aí. Mas é bom olhar, porque hoje nós temos essas opções de proporcionar qualidade de vida. Isso. E a lógica, né? Como o corpo humano, eu estou aqui matutando a ideia da adenoide que ela vai baixando. Até que idade a gente cresce? Até os 18, 17? 18, 21, né? 18 a 21, isso. Chega no 18, ela vai diminuindo, porque não precisa mais crescer, né? Exatamente isso. E hoje, Marco, com relação só para concluir, com relação aos tratamentos, né, que tu falou, cada vez menos invasivos, né? Antigamente, tu tinha que fazer uma cirurgia enorme, ou tinha que entrar com um antibiótico que tinha muito efeito colateral. A medicina avança nesse sentido de cada vez ser mais efetiva nos tratamentos e menos agressiva com o corpo. Doutor, eu vou aproveitar a ocasião aí para fecharmos, né? Faleceu o doutor João Davi Resch ontem em São Paulo, né? Chegou ali na clínica de Lourdes, quando vieste para cá não teve consultório, né? Eu tinha consultório, mas o doutor João, ele foi o meu primeiro anestesista. Então o doutor João era um parceiro de sala de cirurgia, um profissional que, quando eu cheguei em Veranópolis faz 24 anos, ele sempre foi muito gentil comigo, uma pessoa muito tranquila, amável comigo, me estendeu a mão quando eu cheguei aqui. E a dona Marilza, um amor de pessoa, nos recebia na casa dela, sabe?
Então eu tive um convívio mais íntimo com o Dr. João, assim, sempre foi um cara sensacional. E trabalhou até quanto pôde, né? Trabalhou até quando pôde. Ele só parou quando ele começou a ver que ele não estava mais conseguindo dar conta, e aí foi morar com a Fabiane em São Paulo, né? A única filha dele. É uma grande perda porque é um pioneiro da medicina em Veranópolis. Ele, inclusive, operava amígdalas aqui, quando ninguém fazia, o Dr. João fazia. E um grande amigo que se foi. Todo o corpo clínico do Hospital São Peregrino tá muito sentido, né, com a perda dele. Porque era aquele médico da família, né? Exatamente. Não tinha muito, né, Marco? Eles foram pioneiros, assim, né? Ele, o doutor Mário, tem Mário uma Casarim, turma aí mais antiga. Mais antigo ainda, tinha vários aí que chegaram. O pai da doutora Camila, o Dr. Mauro Trevisan. Dr. Mauro Trevisan trabalhava, tinha um consultório junto com o Dr. João Davi. É. Então, médicos assim que boa parte dessa população nasceu pelas mãos deles e a gente teve o prazer de conviver com o Dr. João. O Dr. Mauro é um grande amigo até hoje, o Dr. Mário também. E jogar um futebol até pouco tempo, o doutor João. O João também jogou, né? O doutor Mauro agora que desistiu. Exato, o Mauro, sim. A semana passada eu fui pescar com o Mauro na Argentina. E ele é um grande parceiro, um piadista, um cara muito legal. Olha aqui o que escreveram ao doutor João, né? Ele cuidou da nossa família 4 gerações. Era um médico que tratava do corpo e da alma também. Sempre prestativo com todos. Era um médico humano. Não tinha quem não gostasse dele, né? Exatamente. Era aquele médico, antigamente as famílias tinham seu médico. Isso, né? E inclusive visitas domiciliares e muito atencioso, o cara no corpo clínico assim, sempre um exemplo para nós. O Dr. João Davi Resch, né? Faleceu ontem em São Paulo, aos 82 anos. É a oportunidade que a gente tem aí de bater um papo a respeito disso também. Doutor Fernando, obrigado, até uma próxima, né? Amigdalite, qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, procure o médico ou encaminhamento. Exatamente. Né? No teu caso, otorrino, mas daqui a pouco pode procurar um clínico geral, relatar alguma coisa e tal. Atenção básica. Ou encaminhamento, né? Isso, atenção básica aí, as unidades básicas, elas têm bons profissionais aí que podem atender também e a gente está à disposição no consultório. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos e uma boa semana. 10h32 foi o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. A parceria aqui no Temática é da cirurgia dentista Pamela Sartori, da médica Jaima Ferrer Puentes, da oftalmologista Mária Goulart Dauas, da fonoaudióloga Josiane Mesquita e Vivere Clínica de Oncologia.